Estamos de volta com essa entrevista com o Danilo Castro, nosso coordenador do Projeto Gibi. Projeto Gibi, que quero agradecer inclusive a NBA por oferecer essas bolas que serão distribuídas nas escolas estaduais e municipais de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e futuramente no meu querido Mato Grosso do Sul, que você vai estar presente, né, Danilo, nesse lançamento lá em Mato Grosso do Sul, que as pessoas estão esperando há tempo esse lançamento e, obviamente, o início do projeto lá. Com certeza, né? Vou estar, sim, presente, como nós estivemos na Bahia. Lá no Mato Grosso, vou ter a chance de rever meu grande amigo Janjão. Muitos jogos junto, muitos jogos contra, amigo de clube, seleção paulista, seleção brasileira. Muita saudade dele. Tenho certeza que vai ser mais um sucesso o projeto em Mato Grosso também. Danilo, você é consagradíssimo em clubes. E seleção brasileira? Por que o Danilo não emplacou na seleção brasileira? Olha, Juarez, eu acho assim, é meio difícil falar porque seria até um demérito àqueles que emplacaram. Mas eu com 18 anos estava convocado para a seleção onde tinham aqueles grandes craques. E com 20 anos, você lembra muito bem, eu tive infelicidade de uma lesão no joelho, onde na época era 1 ano para voltar. Fiz 1 ano e voltei muito bem. Joguei 1 mês, machuquei o mesmo joelho, rompendo o mesmo ligamento. Foi mais 1 ano para voltar. Você fica com aquela meia desconfiança, né? De todo mundo, será que o joelho dele vai aguentar, não vai aguentar? Enquanto isso, outros atletas foram merecidamente ocupando o espaço onde eu estava. Totalmente recuperado do joelho, você vai lembrar que em Guarulhos eu tive uma ruptura de tendão de Aquiles também na perna direita. Então foram 3 lesões muito sérias na mesma perna. Ali, quando eu voltei dessa lesão, que foi quando eu fiz uma bela temporada por Guarulhos, mas eu já estava com 25 anos, depois fui para Mogi, outras belas temporadas, o Rato, o Demétrios, o Elinho, o Valtinho já tinham se estabelecido. Então eu ainda consegui voltar para a seleção, né, sempre era convocado, o Rubens me chamava, o Nilo me chamava, o Guerrinha me chamou, mas eles realmente já tinham ocupado espaço, já tinham tido Pan-Americanos, Mundiais. Eu ia, era cortado, mas para mim, Juarez, já foi uma grande vitória ter voltado a jogar no alto nível, né, sempre nos times de ponta do basquete nacional, porque fisicamente 3 lesões sérias na mesma perna é porque precisa ter muita força de vontade para poder recuperar. É verdade. E também tem a história do Corinthians de Santa Cruz. Ou você vem jogar aqui, ou se não, Danilo, acho que fica difícil você jogar na né? seleção. E isso foi depois da lesão, né? Foi um convite que eu tive para jogar em Santa Cruz do Sul. Inexperiente ainda, inocente, né? Sem maldade, eu dei a resposta que não ia um pouco antes do corte, tá? Acabei sendo cortado, mas isso tudo faz parte também do basquetebol. Danilo, você teve grandes companheiros na tua carreira, né? Esse time que você acabou de citar aí, o Mogi, o próprio time de Guarulhos, né, que foi montado pelo Gilson naquela época, o time do Monte Líbano, depois você foi para o Sul, para a Ubra. Qual foi o melhor time que você jogou? Alguns, Juarez. Você sabe que eu tive times, olha, eu joguei aquele Monte Líbano fantástico, que era Zanon de um lado, Marcel do outro, Pipoca e rolando no pivô. Eu armando, quer dizer, para qualquer lado, para onde jogasse a bola, saia coisa boa. Um pouco mais para frente, eu joguei num Guarulhos, que era Mauri, Brent, Paulinho Vilas Boas, Rolando, e o outro norte-americano era o Eric. O Eric, é verdade. Eric, muito bom. Depois fui jogar no Mogi, que era Rato, nossa, cada um na sua geração. Rato, Paulinho Vilas Boas, Jeft, Caio Cassiolato, Pipoca, Janjão, eu, Luizão. Quer dizer, você tinha 8 titulares ali. E mais pra frente, depois o Mogi, que eu fiz uma dupla realmente sensacional com o Jeft. Nós fomos vice-campeões paulistas ali, uma infelicidade ou uma felicidade do Israel, que é nosso companheiro aqui, também nosso colaborador aqui do Projeto Gibi. Israel foi muito feliz e o time de Mogi foi infeliz. Mas aquele time tinha uma união, talvez não tanta qualidade como esses outros, mas tinha uma união que fazia toda a diferença. Nós fomos perder para o time do Oscar, que era uma 15 Microcamp, no 5º jogo, na última bola, jogando fora de casa e sem o Jeft na quadra. Então, esse foi um time que me marcou muito, até pela união dos jogadores. E depois você foi para o Rio de Janeiro, né? Foi jogar em Macaé? Em Campos. Em Campos, perdão. É verdade, Juarez.
Aí eu já não tinha mais pretensão de seleção. Aham. Então fui pensar mais no lado financeiro, no lado qualidade de vida, no lado família. Então era um bom salário, mas não tinha Campeonato Paulista. Para um cara que tinha as lesões que eu tive, você ficar 6 meses treinando, jogar contra o Flamengo, contra o Vasco, mas os outros jogos Certo. eram um pouco mais tranquilos. Então treinava-se muito, preparava para jogar o Nacional. E Campos foi esse time nosso que nós montamos, estava eu, o Vanderlei Mazzucchelli, hoje diretor de seleções da CBB. Esse time de Campos que nós montamos foi o primeiro campeão do interior do estado do Rio de Janeiro. Né? Foi Quem jogava lá, né? O Vanderlei Mazzucchelli, o Márcio Dornelles, né? O Bambu também, o Guerrinha era o técnico. Foi Caçamba. Caçamba não chegou Não nessa. estava, né? Não estava nessa. Legal, cara. Então você fez história sendo o primeiro campeão do interior do Rio de Do Janeiro. estado do Rio de Janeiro. E jogar no Rio é um pouco diferente de jogar em São Paulo, né? Não é porque falar mal. Não, é um estilo diferente de tratar o atleta, o clube, o campeonato. Né? O basquete é diferente lá, né? Lá no Rio de Janeiro, talvez por ser uma cidade praiana, tem aquele culto ao esporte, né? Uhum. Aquele culto. Aqui em São Paulo, quando você sai na rua, as pessoas não sabem quem você é. Lá no Rio de Janeiro, as pessoas sabem sim quem você é. Assim, lógico, não no interior. No interior de São Paulo, todo atleta é muito conhecido, né? Famoso. Mas lá no Rio de Janeiro, você vai jogar no Rio de Janeiro mesmo, jogando em Campos, as pessoas leem o jornal, acessam a internet, elas sabem quem você é, o que você está fazendo ali. Então o Rio de Janeiro é muito gostoso de jogar, né? É um basquete mais charmoso, né? Não é tão aquela pegada tão forte como é aqui em São Paulo. Você vai jogar interior, Franca, ou mesmo não os times. Você vai jogar em Santos, por exemplo, é dificílimo de ganhar um jogo lá, né? Você vai jogar em São José dos Campos, não nessa fase agora. Antigamente, não tinha um time tão forte, era difícil sair com uma vitória. Matão, Oswaldo Cruz. Lá no Rio de Janeiro, não. É um basquete mais charmoso, um basquete mais técnico, né? Onde joga-se, deixa jogar, né? Vamos dizer assim. Então, foi assim uma experiência muito, muito legal e que me deu uma longevidade também, né, Juarez? Que é que eu pude poupar meu corpo durante 6 meses para depois arrebentar nos brasileiros. Nos brasileiros. Agora me diga uma coisa, quem foi o armador que mais perturbou sua vida em toda a sua carreira? Você tem, como você disse, 7, 8 anos já estava federado e então jogou muitos anos. Qual foi o armador que realmente perturbou sua cabeça? Hoje eu vou ter que jogar de novo com esse cara, contra esse cara. Eu vou falar um estrangeiro e um brasileiro. Uhum. Tá? Joguei contra Nilo, Mauri, mas o Valtinho, que joga hoje em São José, ele é um cara excepcional. Ele é. Dos atletas que eu joguei, Marcelinho Huertas também, mas era mais novo, né? não era tão experiente como hoje, mas o Valtinho realmente era um jogador que quando ia jogar, você tinha que no dia seguinte já ir dormir mais cedo, se alimentar bem, sabe, fazer tudo certinho porque ele ia dar trabalho. Dos armadores estrangeiros, um tal de Dexter Chause. Jogava muito, hein? Jogava muito, apareceu em Franca muito bem, né? Apareceu em Franca fazendo um trabalho diferenciado, era um armador mais alto, mais forte, era diferente de marcar, mais difícil de ser marcado, inclusive. Então o Dexter Chause foi o armador estrangeiro que mais deu trabalho, mas a gente pode citar Charles Bird, Mark Brown, aí vem James Carter, vem muitos, né, Juarez? Mas deles todos, o Dexter Chause. Você falou do Valtinho, e eu tenho uma semelhança na minha cabeça do Valtinho, excepcional, tecnicamente imbatível. A gente pode, até o Curry, um pouco guardando as devidas proporções, o corte, o drible, o Valtinho brincava com a bola. Exatamente. Não é isso? Ele brincava com a bola, muito inteligente, chutava quando tinha que chutar, cortava quando tinha que cortar, passava quando tinha que passar. E não é o outro armador fazer 20, 30 pontos em cima de você. É você saber que ele está dominando a partida, né? Eu, quando eu jogava, eu gostava de ter o domínio da partida para mim. Eu tinha que mandar no jogo, nos dois times. E quando você ia jogar contra o Valtinho, você via que ele mandava no jogo. Ele fazia o jogo ficar do ritmo que ele queria e eu não conseguia impor o meu. Ele passava, ele chutava, você encostava nele, ele te cortava, você dava espaço, ele chutava. Ele dava assistência para o Estevão da Ponte Aérea, ele jogou com o Márcio Dornelles, uma época, uma dupla excepcional. Ele realmente era um armador, ou é um armador totalmente diferenciado. Está falando do Márcio Dornelles, que tem 40 anos e segue jogando em altíssimo nível. O vovô Márcio Dornelles, inclusive, jogou a temporada passada aí pelo Macaé. Agora, Danilo, e o grande ídolo teu no basquete? Como todo cara da minha idade, Michael Jordan, né?
Michael Jordan, como todo cara da minha idade, eu vi ele jogar em 84 nas Olimpíadas de Los Angeles, quando apareceu aquele time do Bob Knight, e era algo diferente, algo que a gente não via, era um outro basquete. A gente fazia aqui um basquete rasteiro, de repente apareceu um cara 1,98, bonito, careca, ninguém era careca na época, né? Ele criou uma moda, bonito, careca. Ah, então é por isso que você tá careca ainda? O meu é que eu não tive muita alternativa, né, Juarez? Tá bom. O tempo fez isso comigo. Foi derrubando a cabeleira. Foi derrubando, mas o Michael Jordan jogando principalmente acima do aro, que era uma coisa, com uma defesa excepcional, com arremesso mortal, onde todo mundo começou a olhar para North Carolina, aqui no Brasil, que tem um grande número de torcedores pelo Michael Jordan. Então esse cara realmente foi um cara que eu olhava e achava um monstro. Como armador, o Isaiah Thomas. Here's Thomas, gets to the bucket again, and one! Isaiah Thomas, the smallest guy on the court, with big-time game. So you make him play away from the basket and be a shot maker. Take away his dunks. And Thomas drains a three. We're going to grow together, but you have to show him that kind of commitment. Isaiah Thomas, boy, this guy is hotter than fish grease right now. Que acabava, eu via o jogo do Detroit Pistons, ia para a quadra e tentava fazer as coisas que ele fazia. Era outro fenômeno também. Né? Outro fenômeno. Então, um armador que eu cresci vendo jogar. Aqui no Brasil, adorava ver o Mauri jogar, mas o Nilo, para mim, assim, realmente foi um cara também diferenciado. Um cara que era exemplo, até por ser baixo, ter um arremesso muito bom, muito inteligente. É um cara que eu respeito e admiro até hoje, o Nilo Guimarães, que hoje é secretário de esportes de Mogi das Cruzes. E o Nilo tem uma história interessante, né? Que é um jogador que começou com 20, 22 anos a jogar, competir com 20 anos e depois se tornou um jogador excepcional, jogou na seleção brasileira em vários anos. É até interessante, né? Foge um pouquinho da regra, né? Dos momentos de categorias menores, depois seleção juvenil e tal. A primeira seleção dele foi no Mundial de 82 e já era titular. É verdade, né? A gente brinca que o Nilo foi dispensado de São Bernardo, né? E essa história realmente existe. Acho que um dos primeiros testes que ele foi fazer foi em São Bernardo e ele acabou sendo dispensado de São Bernardo. Para você ver como é. Baixo, né? Cegueta, que a gente brinca, né? Que ele usa óculos, com um arremesso fantástico, virou um dos maiores armadores que eu vi jogar, né? Junto com o Guerrinha, com o Mauri, da geração deles. O Nilo também foi um cara de grande destaque. Você citou o armador ídolo teu, o Isaiah Thomas nos Estados Unidos e tal. E fora essas posições, você teria a iniciativa ou a coragem de falar assim, ó, meus 5 de todos os tempos são esses? É muito difícil porque eu teria que comparar gerações, né, Juarez? E você que é um amigo pessoal, você sabe que sempre que a gente conversa, eu evito fazer isso. Por exemplo, eu sou um fã incondicional do Nilo. Mas eu acho que o Marcelinho Huertas foi o armador que chegou mais longe de todos. Não vi o Edivar, então dos que eu vi jogar, eu tenho que pôr o armador, claro, Marcelinho Huertas. Nas alas, hoje nós temos grandes alas, mas eu não posso deixar o Marcel Oscar fora. Mas o que eu faço com o Adilson, o Carioquinha? Então eu evito, porque o Nenê eu acho que tem que estar, mas e o Marquinhos? Entendeu? Então eu evito fazer essa comparação de fazer os 5 melhores, porque nós temos aí pelo menos uns 20 nomes da onde eu me lembro para frente, que é da época do Carioquinha, não vi o Hélio, né? Então seria 78 para frente ali, que eu comecei a gostar, entender alguma coisa. Nós temos aí pelo menos uns 20 nomes que a gente poderia passar, né? Mas acho que Nenê tem que estar, o Marquinhos Abdala tem que estar, Marcel Oscar indiscutíveis. E o Huertas? O Huertas tem que estar, porque na minha opinião ele é o armador que chegou mais, da posição que eu joguei, chegou mais longe. Né? Não sei se nessa época de hoje o Mauri ficaria tanto tempo no Brasil, o Nilo, ou jogariam fora também. Mas é uma coisa que nós nunca vamos saber, né, Jorge? E o interessante é que o Marcelinho Huertas, com 31 anos, pode ser mais um jogador da idade dele a ser escolhido para a NBA e jogar mais uma temporada. Olha, eu comparo muito, até por fazer jogos da Liga CB, ele com o Prigioni. São jogadores muito inteligentes, que têm físico, têm um bom ataque, sabem jogar no pick and roll. O Prigioni está jogando ainda num grande nível. Verdade. E o Huertas vai chegar lá, uns 6 anos mais novo que o Prigioni. Tenho certeza que é um ano de adaptação jogando, e no outro, não sei se seria titular, mas já teria um papel de fundamental importância,
em algum time que ele venha a jogar na NBA, e torço muito para o Huertas consiga realizar esse sonho que ele tem, que é jogar na maior liga de basquete do mundo. Maravilha, Danilo. A gente vai um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com essa entrevista com o Danilo Castro para ele contar um pouquinho da vida dele pessoal, da vida como comentarista, tá bom? Voltamos já já.